Você acredita em recomeços? Você acredita no poder de Jesus para transformar vidas e mudar histórias? No nosso podcast de hoje você vai conhecer um testemunho incrível de uma mulher forte que passou por muitas dificuldades, mas pelo poder do Evangelho ela foi transformada e está vivendo um recomeço com Jesus. Toca a vinheta, Felipe. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal da Promessa em Goianazes. Você é nosso convidado para participar desse programa que é um dia de estreia. Estou aqui com a nossa convidada, a Andresa. Paz do Senhor, irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês aí curtam, dê o seu like, porque esse trabalho que a gente está começando hoje aqui tem como objetivo mostrar a identidade de Goianazes, trazer um pouco do que acontece aqui dentro, o que Deus tem feito com o seu povo aqui de Goianazes. Né, Márcio? Isso, e você que não se inscreveu em nosso canal ainda, se inscreva para você receber as notificações dos nossos conteúdos que são gerados aqui no canal. Compartilha com os familiares, que a gente vai ter muito conteúdo legal. O nosso slogan, digamos assim, é de dentro para fora. Porque a ideia, né, Andresa, é que a gente abra o coração da nossa igreja. Né? Você que acompanha nossos cultos regulares, sim, hoje você vê nossas programações e você não conhece muito a nossa igreja. Então a ideia desse podcast, que hoje é estreia, né? Estamos felizes com essa estreia. Antes da gente apresentar a nossa convidada, dizer para vocês que é abrir mesmo o coração, que vocês conheçam nossos irmãos. Quem são os irmãos? Quais são as histórias deles? Como que é os nossos bastidores de culto? Quais são nossos departamentos? Conhecer nosso ministério de crianças, nosso ministério de jovens, e essa é a nossa proposta. Você vai ver, você vai conhecer de perto quem é o nosso pastor. Daqui uns dias nós vamos trazer nosso pastor aqui para você conhecê-lo também, e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Vamos para nossa convidada? Vamos apresentá-la? Nossa convidada de hoje é a Patrícia! Uma salva de palmas para a Patrícia! Aleluia! Deus. Esse glória a Deus da Patrícia é uma marca da Patrícia. E eu já queria começar, Patrícia, que você contasse a história desse glória a Deus. O porquê desse glória a Deus, Patrícia? Primeiramente eu quero agradecer a Deus, agradecer também a todos que vão estar aí com a gente. Também agradecer vocês por me dar essa oportunidade, a minha igreja, a Deus, né? Porque Ele é maravilhoso. E a palavra de Deus ela é muito certa quando diz assim que Ele não nos castiga como merecemos. E é bem uma verdade. Então, assim, Deus ele é poderoso na vida de cada um de nós, né? E hoje eu estar aqui com vocês, estar dentro de uma igreja, fazendo um trabalho para Deus, para mim é maravilhosíssimo. Legal. Explica o glória a Deus, eu quero saber. Irmão, só para eu entender, se você de casa assiste nossos cultos, escuta um glória a Deus bem forte, é a Patrícia. E eu sei que tem uma história, Patrícia. Conta, antes de a gente começar a você contar toda a sua história, já começa contando do seu glória a Deus. Então, é assim, né? Eu me encontrava dentro de um presídio, né? E a minha pena era uma pena muito alta. Então, não tinha perspectiva de ir embora. E a gente sabe que o inimigo ele fala com a gente também, né? Então ele vinha colocando no meu coração que eu não tinha como eu ficar fazendo muitas coisas para Deus. E aí um dia eu trabalhando na firma, que tem a FUNAP lá dentro, né? E a gente trabalhava, porque muitas pessoas aqui fora acham que o preso não trabalha, mas nós lá dentro trabalhávamos. E eu trabalhava na firma e tinha 2 andares. E a moça falou assim pra mim: Patrícia, você não pode ir ali pegar uma linha lá em cima pra mim? Eu falei: tudo bem, vou pegar. E eu fui toda contente, agradecendo a Deus, lembrando daquela passagem que o Senhor fala, dá glória em tudo. E aí eu fui, subi a escada, glorificando o nome do Senhor. Quando chegou lá em cima, eu fiquei olhando as meninas trabalhando. Fiquei vendo aquilo e eu olhei assim, eu falei, nossa, aí veio aquela vontade, sabe? De dar aquele glória a Deus de dentro para fora, de agradecer a Deus pela minha vida, por independente do que eu estava passando, de como estava a minha situação, mas que eu
estava bem, eu tinha encontrado uma razão para minha vida, né? E quando veio aquele glória a Deus aqui assim, na mesma hora, o adversário da nossa alma veio uma voz que me disse assim, você não pode dar glória a Deus. Aí eu embargou aqui aquela voz, aquele grito de glória a Deus que queria dar. Parou aqui, porque na mesma hora eu dei razão para aquela voz, porque realmente eu estava num presídio de segurança máxima, e quando você está num lugar de segurança máxima, você não pode gritar, não pode correr. As restrições, né? Tem as restrições, então a gente é limitado, né? Aí eu parei, olhei assim e falei, dei aquela engolida, a lágrima veio assim no olho, aí eu falei assim, você tem razão. Mas o dia que Deus me tirar desse lugar, eu vou dar o melhor glória a Deus da minha vida. E vai ser dentro da minha alma. E aí eu engoli aquele glória a Deus e chorei muito. Porque a gente sabe que o inimigo, ele é mentiroso e pai da mentira. Mas ele usa da nossa vida, da realidade da nossa vida para nos afrontar. E ele usou essa realidade minha e que eu acabei segurando aquilo e não falei nada mais. E aí dali para frente eu fiquei todo o tempo, meus glórias a Deus eram limitados, né? Hoje é sem limites, né? Hoje é sem limites. Hoje é então, quando alguém me vê gritando, não se preocupe. E é legal compartilhar essa história, Patrícia, porque às vezes alguém escuta seu glória a Deus e fala, nossa, mas pra que esse glória a Deus, né? E não entende o que esse glória a Deus ficou preso quantos anos na garganta, querendo soltar. E é por isso que a gente quis trazer. Mas aí agora, Patrícia, hoje você pode dar seu glória a Deus à vontade. Mas eu queria que começasse contando um pouco de quem era a Patrícia. O que levou a Patrícia para esse período de confinamento que você ficou numa penitenciária de segurança máxima, né? Quem era a Patrícia? Qual é a história da Patrícia? Para o nosso público conhecer a Patrícia. Então, assim, né? Eu vim de uma família normal, porque muitas pessoas pensam assim que quem está lá dentro é uma pessoa totalmente diferente. Eu vim de uma família normal como todo mundo, né? Minha mãe era uma mulher cristã, eu ia para a igreja quando eu era criança, que a minha mãe sempre levava. Minha mãe teve 6 filhos, né? E ela tinha um marido, né? Meu pai era alcoólatra. E a minha mãe é aquela pessoa que tomava conta da gente, cuidava dos filhos e do marido. E minha mãe, como uma mulher cristã, como todo mundo, quando começa dentro de uma igreja, servindo a Deus e tentando ser uma pessoa certa, mas assim, a minha visão de vida da minha mãe como cristã era uma visão tipo assim, Deus não faz muita diferença, né? Então, com 9 anos eu aceitei Jesus, que eu fui na igreja com a minha mãe e 9 anos de idade. Meio que alguém levantou sua mão lá, né? Eu vi o pastor falando de Jesus e eu achei muito bonito a forma que ele colocou Jesus para nós, que éramos crianças. E ele não chegou e falou assim, você quer aceitar Jesus? Ele falou, quem quer ser amigo de Jesus? Eu falei, eu quero ser amigo desse cara aí, eu quero ser. E aí eu fui e aceitei Jesus, levantei minha mão e fui, aceitei. E eu tinha os meus irmãos, né, que são 6 mulheres e 1 homem, e a gente teve uma vida muito conturbada, porque assim, a gente não obedecia pai, mãe, assim, eu nunca fui desobediente com a minha mãe, assim, desobediente não, eu nunca fui de responder, eu não respondia a ela, mas eu também não obedecia, assim. Que esse é muito problema, porque às vezes você vê um filho seu assim, meu filho ele é bonzinho, mas ele faz o que você pede, e eu não fazia. Então, às vezes eu via a minha mãe lá assim, falava, Patrícia, vai lavar a louça. Aí eu tava lá, eu falava, tô indo. Você só viu o eco, porque eu já tava longe, né? E aí Deus, ele foi tendo que ter um tratamento comigo, porque a gente cresceu, a minha mãe trabalhava muito, como ela tinha 6 filhos para cuidar, 7 filhos para cuidar, então ela tinha que manter uma casa. Então, vocês eram 7 irmãos? 7 irmãos, então a gente ficava ali cuidando um do outro. Então, assim, pensa, uma criança cuidando da outra, não tinha muita regra. E como foi a sua adolescência? Minha adolescência foi uma adolescência muito difícil, porque conforme a gente cresceu assim, então assim, a minha mãe não podia dar muita atenção pra gente.
Então, na minha cabeça, eu achava que a minha mãe não me amava, meu pai também não me amava, porque meu pai, ele brigava muito, então, por conta da bebida, ele brigava muito com a gente. E então, a gente achava assim, eu não sou amada. E eu sempre fui uma pessoa que ninguém nunca deu muita atenção na minha família. Como minha mãe tinha muitos filhos, então só sobressaía aqueles que tinham alguma coisa mais assim, né? E como tinha o meu irmão, que era o único filho, então ele era o amado. Que a minha mãe sempre deu muita atenção para ele. Então eu me sentia meio desfocada. Então a minha adolescência eu cresci muito sozinha, muito solitária e me sentindo largada. E aí eu fui crescendo nesse período, né? E eu queria muito o amor do meu pai e isso eu não conseguia ter. O seu pai então era nesse trajeto aí foi uma chave que você sentiu ali que um gatilho. É um gatilho, porque aí eu fui procurar esse amor em homens. Então todo mundo qualquer homem que chegasse perto de mim e falasse assim, ai, você é bonita. Aí eu já, ele me ama. Eu tô sendo amada. Só que quando eu ia ver não era nada disso. Porque quando a gente é adolescente, a gente tá crescendo seus 15, você tá no auge dos seus 15, 16 anos, você tá legal. Então assim, as pessoas, você chama a atenção dos homens. E aí você acaba meio que se envolvendo, achando que eu tinha aquela noção que quem chegasse perto de mim, a gente já ia ser para casamento, porque naquela época não tinha essa coisa que nem é hoje, né? Essa pegação, transar sem compromisso. Naquela época não, quando você tinha um relacionamento com alguém, já era alguma coisa. E para nós, mulher, é isso, né? Quando você entrega o seu corpo, você tá dizendo, olha, para aquele homem, olha, eu confio em você, a gente vai ficar junto para sempre. E não é assim. Não foi dessa forma. E nisso eu acabei tendo filhos, e aí eu fui tendo um filho atrás do outro. E quando eu vi, eu já estava com 6 filhos. E aquela... Isso com quantos anos, Patrícia? Eu já estava, eu comecei a ter o meu primeiro filho, eu tinha 14 anos. Eu ia completar 15. Aí tive meu primeiro filho. E é engraçado porque eu tive meu filho, mas eu não sabia nem como é que nascia uma criança. Então eu imaginava assim, quando eu fui ganhar neném, eu via as mulheres entrando no hospital, então na minha cabeça assim, e aí as mulheres entravam gritando, aí eu falava assim, aí parava de gritar a mulher e começava a chorar a criança. Aí eu falei, não entendi. Eles abrem a barriga da gente, tira a criança e a gente morre. Não queria que a criança nascesse. E aí eu fiquei lá no hospital apavorada. E quando eu vi como a criança nascia, aquilo pra mim foi uma agressão. Como se fosse um estupro emocional. E só que funcionou por algumas horas, né? Porque depois eu tive mais. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos revelar a idade da Patrícia, porque não se engane, né? Acho que Deus conservou a Patrícia. Ela falou, naquela época vocês vão ver que a Patrícia tem uma longa jornada, mais do que a gente aí, né? Ela vai contar. E aí, Patrícia, conta um pouquinho o que aconteceu, né? Com quantos anos que você foi condenada, né? Conta um pouquinho pra gente, pessoal de casa. Você foi mãe, né, Márcia? Você foi mãe, né? E aí depois desse período da maternidade, houve ali, né, o gatilho, o momento que você falou, começou a desviar o caminho. Como é que foi essa divisão da maternidade? Foi esse trajeto que aconteceu isso? Porque foi envolvimento, né, com pessoas. Porque, assim, a gente quando é jovem, a gente não acostuma muito a ouvir nossos pais, né? Eu, inclusive, quero que, se tem algum jovem ouvindo, prestar bastante atenção nisso que eu vou falar, que é muito importante. Principalmente para os pais, porque, assim, às vezes a gente acha que o que leva o seu filho para uma coisa errada é a amizade. E não é a amizade, é a influência. A influência, ela arrasta muito a gente, porque assim, então aquela pessoa que você tá do lado, que você gosta muito dela, é ela que vai te influenciar. Entendeu? Porque quando a gente gosta muito de alguém, a gente abre muito o coração, a gente abre muito a guarda. Não tem problema você ter amigos, mas você tem que ser um influenciador, não um influenciado. Exatamente. Né? O que aconteceu com você foi o inverso, você foi influenciada pelas amizades. Como eu era uma pessoa sem personalidade e eu era muito fácil de ser influenciada por alguém, então qualquer pessoa que chegasse, vamos pra lá, eu ia, vamos pra cá. Então quando às vezes alguém fala assim, fulano não tem nada na cabeça, é verdade, aquele jovem não tem, realmente ele não tem nada, porque eu não tinha nada. Né? Tá nas emoções, a flor da pele. Então ele vai, eu ia pelaquilo que eu achava. Então quando eu conheci uma pessoa, então geralmente quando você chega dentro de um presídio, você vai ver a história de alguém, sempre tem alguém atrás
das mulheres no feminino, vou falar por mim, porque eu estava no feminino. No feminino, geralmente, sempre é o irmão, o pai, geralmente é o marido, o namorado, o amante, sempre tem um homem atrás, porque nós somos levados muito pela emoção. Então, começou assim. Então, eu comecei a se envolver com pessoas e a minha mãe sempre falava, filha, não estou gostando dessa pessoa que você está andando. Aí eu pensava, minha mãe não gosta de mim. Minha mãe não gosta de nada do que eu faço. Minha mãe não gosta dos meus amigos. É sempre assim, né? Que a gente pensa. E a gente pensa. E aí, nesse foi acabando me levando eu continuar andando com aquelas pessoas, porque eu achava assim, fulano fuma, ou bebe, ou usa uma droga, não tem problema, mas eu não faço. Se eu não faço, então não tem problema. Só que quando você está no meio de uma situação como essa, por exemplo, existe uma situação que alguém brigou, está brigando, batendo ou matando alguém, e você tá lá, então, como que você vai explicar depois, assim, eu não tava junto. Eu estava, mas eu não pratiquei, né? Até você explicar. Não existe isso. Diga quem tu andas, que eu digo quem tu és, né? O ditado. Porque sempre associa. Depois de um tempo que eu estava lá dentro, eu começando a ler os códigos penais, porque lá eu comecei a estudar um pouco, e a gente abre um pouco a mente. E eu estudando o Código Penal, e no Código Penal tem uma lei, que eu não vou lembrar agora para me falar para vocês, mas tem uma lei assim que quando você está num local de um crime, a sua presença indica, pode continuar. Sua presença está dizendo, eu concordo com você. Está consentindo com aquilo. Então você é participante. Então mesmo que a pessoa esteja lá, num local, ela não está fazendo nada, mas ela está lá, a presença dela, né, está confirmando que ela está de acordo. Então por isso que às vezes a gente vê muitas pessoas dentro do presídio e falam assim, mas fulano não merecia, ele não fez nada, mas ele estava lá. Então se eu estou junto, é porque eu concordo. Então, porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que gritar. Se eu estou vendo alguém fazendo alguma coisa, eu tenho que gritar, eu tenho que sair correndo, eu tenho que ter uma reação. Se eu sou uma pessoa que não concordo com aquilo, eu tenho que ter uma reação. Se eu não tenho, é porque eu sou igual. Então, assim, o juiz, o pessoal do juízes, essas pessoas, eles entendem isso. E se você parar para pensar, é mais ou menos por aí. Então, não existe a coisa, se você não concorda, você não vai estar no meio daquilo. Só que quando a gente é adolescente, inconsequente, porque o que me levou a toda essa situação foi a minha inconsequência. Como eu era uma pessoa que eu era sem personalidade e inconsequente, eu acabei me deixando ir, porque eu não era uma menina jovem. Quando a gente é jovem, a gente tem medo de falar não. A gente quer se agrupar, se inserir ao grupo, né? Se turmar, né? E a gente acaba indo vai aceitando algumas coisas e acha que não vai dar nada. Eu falo, o que tem eu andar? Não tem problema, né? Não tem problema eu ficar com aquela pessoa que tá ali, porque a palavra de Deus, ela ensina pra gente assim que nós temos tendência ao pecado. Então, se eu ficar ali automaticamente uma hora, quando eu ver, eu vou estar fazendo as mesmas coisas que aquelas pessoas, ou pior. Então foi isso que da maternidade até eu cair lá dentro foi o que me levou. Então quando eu vi foram as pessoas que eu caminhava, que eu andava, porque eu achava que pra mim eu nunca jamais ia parar ali naquele lugar. Você estava sob aquela questão do controle, né, Márcia? A gente acha que a gente está sob controle da Exatamente. situação. Eu estou, mas eu consigo controlar. Né? Se der, a gente pensa até assim, não, qualquer coisa, se chegar, acontecer alguma coisa, eu saio. Mas não é assim que funciona. Não deu tempo de você sair, né? Não deu tempo. Aí aconteceu, Patrícia. Sim. Teve uma condenação de quantos anos? Eu tive uma condenação de 88 anos. 88 anos. Que ano, Patrícia? Em 95. 95? Eu tinha 4 anos. 95. Eu tinha 4 anos. Vê qual que era a sua idade, Patrícia? Na época eu ia completar, eu estava completando 20 anos, eu acho. Se eu não me lembro, porque faz muito tempo, então mas por aí, 20 anos. Nova. Bem novinha mesmo, assim. E assim, eu tinha, e um detalhe que é bem interessante, porque assim, eu sou contra a minoridade penal. Por quê? Porque quando você chega dentro de um presídio, você coloca um adolescente lá dentro. Não estou querendo dizer que o adolescente não tem que ser preso. Eu acho que ele tem que ser. Mas eu acho que tem que ser separado. O primário do reincidente. Tem uma organização quanto a isso, né? Porque quando eu mesmo caí lá dentro, então eu tive que lidar com pessoas que já estavam indo e voltando. E para eles, cadeia era a casa deles, era normal. Pessoas que essa vida para eles era normal. Mas eu não era de uma vida assim. Então, às vezes, a gente cai num lugar com uma situação como essa porque a gente tem uma ilusão. Então, que o adolescente, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não tem noção
Do como é lá dentro. Das consequências, da consequência. Né? Da consequência, Ele né? não tem aquela noção. Ele é diferente de quando você está lá dentro de quando você ficar contando. Porque às vezes a gente vê algumas pessoas aqui, é muito malandro, muito pá, tá, mas quando chega lá dentro é outra coisa. O negócio esquenta, né? É, porque é muito diferente você viver a situação. Aí você vai ver que a prática é outra coisa. A Patrícia foi condenada, e aí quando o juiz falou, lá decidiu a sentença, como é que foi, Patrícia? Como é que foi ali a mente É porque do condenada? na minha situação foi assim, como eu era inconsequente, como eu falei pra vocês, na época, quando aconteceu toda a situação, eu fugi. Porque falaram pra mim assim, foge. Aí eu fugi. Porque eu achei que era a melhor solução. Então eu fiquei 6 anos foragida. Esses 6 anos eu ficava aí andando por aí e... Sem rumo. Sem rumo. Então, como eu era inconsequente, como eu já falei, então eu não trabalhava, não tinha serviço fixo, vivia... Nem dava pra você bater no sistema. Exatamente. E aí eu ficava assim, morava aqui, ali, vivendo aquela vida de curtição, larguei meus filhos lá com a minha mãe, com a minha família, e fui vivendo. E aí, um certo tempo, eu tinha comprado um carro, porque a gente fica naquela ilusão, o jovem tem essa ilusão, né? Então, passou. Esqueceu, né? Não aconteceu Passou, nada. já era. Não deu nada. E aí, nesse período aí, eu já tinha arrumado uma pessoa, essa pessoa me deu um carro e eu tava dirigindo sem carta. E aí, eu tô lá dirigindo meu carro, na época eu tinha comprado um golzinho, que era branco, um gol quadrado, e tô dirigindo, e eu estava indo no viaduto de Guaianazes, para ir para casa da minha mãe, saindo da minha casa para ir para casa da minha mãe visitar ela, porque eu vinha meio assim, no começo a gente anda meio com medo, mas aquela depois, coisa, depois você vai relaxando, achando que deu tudo certo e que você tem sorte. E que Deus tá com você. E aí eu fui. E a gente ainda acha que acredita que Deus tá guardando a gente. Não, a gente situação, acredita, né? Tem certeza. Aí eu fui. Quando eu tava passando aquele trajeto do viaduto de Guaianazes que eu passei, que aí tem a igreja São Benedito ali, aí tinha uma polícia ali. Uma blitz. Uma blitz. E eles me pararam, eu parei normal, aí viram que eu tava sem carta, vamos pra delegacia. Aí eu fui normal. Chegou na delegacia e eu descobri que eu tinha uma condenação, que eu já estava sendo procurada. Já fazia 2 anos que eu já tinha essa condenação. Porque na época que aconteceu a situação toda, eu era menor de idade. Então, assim, se eu tivesse me entregado na época, provavelmente eu não teria ficado presa. Mas eu, com o medo, eu acabei fugindo. Não deixei minha mãe, porque a minha mãe já ia falar, vem pra casa porque eu vou te levar pra delegacia. Minha mãe era uma pessoa muito honesta. E eu, com medo da minha mãe, da polícia, de todo mundo, saí correndo. Falaram pra mim, foge, eu fugi. Então aí, quando cheguei na delegacia, já fazia 2 anos que eu já tinha essa condenação. Aí na mesma da hora ali eu já fiquei presa. Então assim, não foi a polícia que me prendeu. Foi uma blitz, você tava passando, seguindo a vida normal. Naquela época chamava DSV, né? Agora eu não sei como é que chama. Eu também não faço essa pergunta difícil. Aí eu fui presa por eles. Aí lá eu já fiquei. Aí já fui pro presídio, já me mandaram diretamente pra penitenciária. Caiu sua ficha que estava acontecendo isso? Não. Você estava lá e... Na época eu achava que qualquer momento eu ia embora. Porque a gente vê vendo as pessoas indo de liberdade, indo embora. Aí você fala, vai chegar minha vez também. Aí não aconteceu isso. Aí eu fui parar no presídio feminino, do Carandiru, né? E que foi um presídio de Santana. Quando eu cheguei em Santana, eu resolvi conversar com o advogado. Porque eu falei, não é possível. Por que eu tenho essa monte de pena? Eu tenho que ir embora, todo mundo vai embora, então... Por que a Patrícia não vai embora, Por que né? eu não vou embora? E a gente, quando não tem noção sobre processo, essas coisas, então a gente acha que é tudo muito simples. E quando a gente não tem... Por isso que eu falo do jovem, que ele sabe o que faz, mas ele não tem noção. Eu não tinha noção. Então a gente acha que assim, tudo vai passar, igual a novela, né? Os tempos são rápidos. Você já tinha noção dessa pena de 89 anos? Também não. Também não. Eu achava que... Eu ainda não tinha procurado saber quanto tempo de pena eu tinha. Eu só ia passar lá, dar um oi e ia pra casa. Exatamente. É o jovem, a cabeça de jovem. Tudo é muito rápido, tudo é muito prático, né? E só que quando você vai pra vida real, você descobre que não. Que a vida é muito dura, tudo é muito difícil. Assusta, Patrícia. Chega lá, como é que é? Chegou lá, aquela situação, né? Aí você entrega as roupas, a cela, tudo assusta. Tudo muito difícil, porque naquela época, era uma época
a bandidagem era bem diferente da de hoje. Era tudo muito sério, então você tinha que ter... Tinha que ser bem firme, bem cautelosa. E firme, não podia demonstrar medo. Não. Então, assim, ali eu comecei a criar minha personalidade. Porque lá você tem que saber falar não. Porque se você não tiver a sua personalidade, alguém chegar em você e falar assim, ó, bebe isso aqui, e você beber, todo mundo manda em você. Então você vai ser obrigado a ficar. Então você tem que aprender a falar não. E aqui você. É engraçado, né? Que é esse contraste. Aqui fora se falava assim pra se incluir. E lá dentro você tem que aprender, forçado a falar não, porque isso custa talvez até sua vida, né? Exatamente. Vezes, né? Porque lá dentro existe um mundo totalmente diferente, né? Porque lá você. Ali eu já estava no meio realmente de todas as pessoas que viviam uma vida criminosa. E eu nunca fui do crime. Eu andava com pessoas do crime, mas eu não era. Então eu não tinha aquela noção, aquela coisa de menina e o meu namorado, aquela coisa de namorado, você vai ficar com aquele cara ali, porque aquele cara ele é bandido, então ele vai cuidar de mim. E não é assim. Não é desse jeito. Ninguém cuida de ninguém, porque como você quer que uma pessoa que não cuida nem dela vai cuidar de você? Não tem como. E aí foi quando eu fui no advogado, e o advogado lá virou pra mim e falou, Patrícia, você não vai embora agora. Eu falei, por quê? Ele falou, porque sua pena é de 88 anos. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Aí ele falou assim, você volta lá pra dentro, fica sentada lá, espera 14 anos. E depois você volta. Aí, se o juiz quiser te dar... Porque isso aqui é uma coisa que muitas pessoas pensam. Chega, ele tem o direito. Não é direito. Nós temos, assim, é como se a justiça nos desse um boi, entendeu? Tipo assim, você teve um bom comportamento, você teve uma coisa, eu vou te dar uma chance. Mas isso é o juiz dar se ele quiser. Então o juiz pode, chegou o meu tempo, ele pode me dar, como também ele pode não me dar. É o entendimento dele. Então assim, meu tempo é 14 anos? É. Mas se chegar aos meus 14, o juiz achar que eu ainda não devo ir, ele pode negar o meu semiaberto. E 14, não é 14 dias, né? Imagina, 14 anos. Nem então, 14 meses. Nem 14 meses. Exatamente. Então o advogado olhou pra você e falou, fica ali 14 anos. Isso é forte, porque 14 anos... Pra você que tava pensando que só ia dar um oi, conhecer lá dentro e ia pra casa. É muito. É desesperador. Justamente, muito. Justamente. E eu entrei pra dentro chorando muito, desesperado. Falei, acabei com a minha vida. Acabei com tudo. Não tem mais jeito pra mim. O que eu vou fazer? Acabou a esperança, né? O que eu vou fazer dentro do presídio? Não tem o que fazer. Porque você pensa o quê? Vou fazer o quê lá dentro? Vou falar com quem? Pra onde? Se as pessoas que na minha visão, no meu pensamento, porque eu não usava droga, eu não praticava as coisas erradas, eu só andava com eles. Então, pra mim, tipo, eles eram pior que eu. Eu não me sentia, assim... Uma criminosa. Porque eu nunca tinha feito uma coisa assim, tão brusca. Eu já vi, eu andava junto, mas eu com as minhas mãos não fazia. E é o que a gente não entende, que é aquilo que tem no Código Penal que eu expliquei pra vocês. De estar junto eu tô fazendo. Entendi. E aí eu fiquei com muita confusão mental, muito problema. Foi aí aonde eu tive meu encontro com Deus. É isso que eu queria chegar. Aí que ia ser o ponto. Ponto que é o nosso podcast, né? Que nós perguntamos aqui no início, se você acredita em transformação. Aí, Patrícia, agora você vai contar um pouquinho do seu processo lá dentro, de conversão, do seu encontro com Jesus. O que aconteceu com a Patrícia? Eita. Né? Porque, gente, eu não posso adiantar, mas a Patrícia hoje, ela vive o sobrenatural de Deus. Quem não acredita em milagres, acredite em milagres. Com o testemunho da Patrícia. É verdade. Muitas pessoas às vezes não acreditam que Deus ele age ainda hoje. E ele faz, assim, eu lembro que quando eu estava sentada dentro da cela, chorando, e eu pensava comigo, o que eu vou fazer da minha vida? Então a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, é se matar. Então eu vou tirar minha vida, vou me matar, não tem mais nada pra mim aqui, acabou, eu destruí tudo. Você pensou em tirar a própria vida lá dentro? Pensei. E aí eu tava ali sentada na cantinho assim, pensando nisso. Foi quando Deus, eu olhei assim e falei, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer aqui? Não tem o que fazer. E aí foi quando eu falei, eu lembrei que eu tinha aceitado Jesus quando eu tinha 9 anos de idade. A sua memória como foi lá. Deus trouxe a memória. Eita, por isso que a palavra de Deus fala assim, pra gente ensinar o caminho do Senhor pra criança, que depois de velho ele ainda se lembrará. E eu lembrei
da igreja. E eu lembro que eu lembrava assim que as coisas que eu mais gostava na igreja quando eu ia com a minha mãe, quando eu entrava assim, que ficava todo mundo de pé, batendo palma, e eu achava aquilo maravilhoso. Ai, E aí eu lembrei que eu tinha aceitado Jesus. Eu lembrei de Jesus, lembrei de Deus, mas como eu era uma pessoa cabeça totalmente virada, eu pensava assim, tá, tem Deus, mas eu lembrava da vida da minha mãe. A minha mãe tinha Deus, mas o meu pai era alcoólatra. Não tinha lógica, né? Peraí, minha mãe servia a Deus, mas passava por uma situação, né? Exatamente. Meus irmãos, ninguém era crente, todo mundo virado, todo mundo do baile, nós era tudo daquela coisa do baile, do pagode. A gente gostava daquela vida, era muito legal. E eu sempre fui uma menina muito briguenta, teimosa. Você era briguenta, Patrícia? Briguenta. Deixa eu perguntar aí lá dentro da penitenciária, você foi briguenta? Ah, não, lá eu melhorei. Você melhorou? É porque assim, a gente pensa assim, né? Eu vou achar assim, você quer ser ruim, você quer ser brigona, valente, mas quando você chega num lugar que tem gente pior que você... Você não quer demonstrar fraqueza, né? Porque aí nem você pode, dá uma né? maneirada, Entendi. entendeu? Você dá uma... E aí eu peguei, olhei assim, eu falei, meu Deus, eu olhei pro céu, assim, o céu em modo de falar, porque não tem como você ver Olhou o céu. pro alto, né? Eu olhei pro alto e imaginei o céu e falei, Deus, se o Senhor tem alguma coisa, se o Senhor tem alguma coisa comigo mesmo, me ajuda. O que eu vou fazer com a minha vida? Tremendo. E aí não veio resposta nenhuma. E eu fiquei pensando, como é que Deus fala? Eu nunca ouvi a voz dele. Será que ele fala? Porque na minha cabeça, e vendo a vida que a minha mãe tinha, Deus existe, ele existe, mas ele está lá no céu, nós aqui, mas ele não interage com ninguém. É inacessível. O que você tiver que passar, vai passar e ponto. É só daqui pra lá, não tem nada de lá pra cá, né? Isso, não muda. Tem essa coisa de você sentir Deus, ver Deus, pegar Deus, não, pra mim não existia. Existia na Bíblia, dentro da Bíblia, com Moisés, Abraão, lá, pra lá. Não, nós agora, interação, que nem eu com você, eu tô aqui com vocês comigo, eu falo, vocês respondem. Pra mim, Deus não tinha isso. E ali eu debrucei minha cabeça e comecei a chorar porque eu não esperava alguma resposta. Porque eu achava que não tinha. E na mesma da hora eu vi o portão fazendo aquele barulho, e abrindo, e entrou uma mulher, uma guarda. E a guarda entrou e falou assim, quem quer ir pra escola? Aí eu olhei e falei, escola? Aí eu lembrei que eu parei de estudar, né? Eu saí da escola, eu não quis estudar porque eu tinha muita dificuldade com o aprendizado. E a minha família, eles não davam muito apoio. Então, tipo, quando eu não conseguia entender as coisas, eles falavam, você é burra, você não sabe de nada, que não sei o quê. Então eu falei, então já que eu sou burra, eu não vou estudar mais. Não fui mais pra escola. Então eu tinha parado, acho que no segundo ou terceiro ano, acho que quando chegou no quarto ano eu parei, não fui mais na escola. E aí eu lembrei que eu não sabia ler e escrever. Eu falei, puxa, eu não sei escrever direito. A oportunidade aí, aí, né? E eu lembro que aí quando ela falou assim, veio na minha mente assim, antes da guarda entrar, veio assim na minha mente, Deus falou comigo a primeira vez, ele falou assim, oportunidade. Como assim? Eu falei pra Deus, o que eu vou fazer aqui dentro? Deus falou oportunidade, onde eu vou achar a oportunidade? Dentro da cadeia. Aí foi a guarda entrou, e perguntando quem queria ir pra escola. Que resposta, hein? Aí eu falei assim, vou pra esse negócio de escola. Comecei a estudar lá dentro, porque assim, meio que eu tinha alguma coisa para fazer. Distrai também, né? Exatamente. A mente ocupa. Aí eu comecei a estudar e lá eu terminei, fui fazendo a escola, terminei o tudo, assim, na minha cabeça eu tinha terminado tudo, né? E aí eu comecei a estudar lá e eu comecei a gostar, e comecei a aprender a ler, e eu não sabia ler direito, eu não sabia escrever direito, eu sabia escrever meu nome. E aí eu aprendi a ler e a escrever, e aí nesse período também eu comecei a prestar atenção que lá também tem muitos cursos. E aí eu comecei a fazer curso, então eu aprendi... Hoje eu sou costureira profissional. Olha que legal. Eu aprendi a bordar, fiz curso de bordadeira. Quem precisar de costureira, bordadeira. Irmã Patrícia. Irmã Patrícia aqui. Aí eu fiz curso de bordadeira, fiz curso de garçonete. Olha que delícia. Fiz um curso que eu achei muito legal e que eu quero fazer aqui fora também, é de sustentação. Que eu achei muito, eu não entendi nada na época, né? Porque era tudo muito novo, eram coisas que vinham daqui de fora lá pra dentro, mas eu achei muito legal. De garçonete eu aprendi a montar a mesa, a atender se você vai pela direita ou pra esquerda, como você põe os garfos, os pratos, o que come com que, isso também foi muito legal. É interessante, eu estava até conversando com a minha esposa esses dias, Andresa e Patrícia, que tudo que a gente faz na nossa vida, mesmo que a gente tome algumas decisões erradas, Deus utiliza algumas coisas para nossa formação.
Verdade. para o propósito que ele tem lá na frente. Verdade. Eu fiz coisas que no meu passado eu não entendi por que eu fiz, sabe? Falo, mas por que eu fiz isso? Por que eu estudei aquilo? E tudo isso contribui hoje para quem é o Márcio. É verdade. Tudo isso contribui para quem é a Patrícia. Eu tenho certeza disso. Eu vejo isso hoje, porque hoje na minha casa tem uma plaquinha lá, costura-se Aí, ó. roupa. Esses dias mesmo eu pus zíper em calça. Eu aprendi a fazer aquelas barras de calça que é de... Eu não vou lembrar o nome dela aqui agora, porque... É muita coisa que fica assim na cabeça da gente, mas você faz ela nas calças que são sociais. Ai, é uma que legal. barra difícil de fazer, eu aprendi. E aí você vê o cuidado, né, Márcio, de Deus, porque assim, ao mesmo momento que você estava ali naquela cela, né, quase tirando sua vida, e aí Deus te deu uma resposta, né, e aí dali você começou a estudar. Ali foi o quê? Deus estava te dando uma nova oportunidade de vida, né? Deus estava o renascimento de uma nova Patrícia, porque você começou a aprender a ler, a escrever, a ter uma profissão, coisas que você não teve aqui fora. E aqui fora você não fez isso, então Deus estava te o quê? O renascimento. Talvez não faria. Talvez não faria. Talvez não faria. Naquela Então, vida que você não estava faria. perambulando, Justamente. fugindo da justiça, você ia continuar nessa vida. Não foi o faria. cuidado, né? Foi Eu Deus, não- talvez o seu tempo foi o cuidado, Deus não tirou e foi ali. Eu não faria porque a minha cabeça era muito pequena. Então, assim, eu achei interessante porque Deus primeiro abriu a minha mente. Porque quando você não tem estudo, a cabeça de uma pessoa que não tem estudo, ele tem uma visão da vida deturpada. Então ele acha que ele vai arrumar um emprego que vai ganhar 5 mil reais sem ele trabalhar. Entendeu? Não mudou muito, porque tem muita gente pensando aí. Ele vai ali, põe um dedinho ali no coisa e deu tudo certo pra ele, ele pumba, virou rico, ele vai ser o melhor jogador sem treinar. Então assim, essa é a cabeça, assim. Então, e não é assim. Tudo atrás de uma pessoa tem tudo uma vida atrás, né? Então tem todo um trabalho. Então Deus primeiro mandou para a escola, para quê? Para abrir minha mente, para mim ter uma visão da vida de verdade. Então a escola mudou meu modo de pensar, porque aí eu comecei a ler livros que eu não lia, comecei a ler a Bíblia, comecei a ler, e aí eu comecei a ver um mundo totalmente assim, nossa, mas... Um mundo que a Patrícia não conhecia, né? Pra você ter a noção de como eu era, eu achava que os Estados Unidos era do outro lado do mundo. Eu não sabia que dava pra ir de carro. Mas aquele Jesus que você aceitou lá quando você era Tinha pequena, que você 9 falou anos, assim, né? Esse Jesus é legal, ele é meu amigo. Exatamente. Ele realmente, ele foi seu foi. amigo. Ele te pegou na mão e falou, vamos lá, eu vou te mostrar. Aí depois, Patrícia, que você... Desculpa, Andressa. Imagina. Depois que você teve esse processo de estudo, como que foi agora esse novo reencontro? Que, na verdade, você já teve um reencontro com Jesus aí, quando ele já falou contigo, mas teve algo que te marcou lá dentro, que mudou... O estudo tinha mudado a mente da Patrícia, mas agora teve algo que mudou dentro da Patrícia no espiritual. Como que foi isso? Isso é legal, porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa tá lá na igreja, melhorou. Não, não é assim. Não é a igreja, não é o lugar. Eu costumo falar para as pessoas assim. A pessoa fala assim, fulano tomara que vá preso, porque assim, vindo preso ele se ajeita. Ou tem um câncer, ele vai melhorar. Ou a pessoa vai sofrer. Não é isso. Não é essas coisas que melhoram. A gente traz a consciência pra gente. Porque nesse período aí eu comecei a ir pra igreja. Tinha igreja lá dentro do presídio, né? Tem o grupo da capelania, né? Legal. Que inclusive tem a Solange, que ela cuidou de mim lá dentro 8 anos. A Sol é incrível. Um beijo, um abraço, Sol. Eu te amo, Solange. E ela teve muita paciência comigo. Então o grupo da capelania que entra lá dentro, todos os presídios que eles vão, eles fazem um trabalho evangélico lá dentro que é muito importante. Porque eu costumo falar para as pessoas que 2 coisas foram muito importantes para mim. Que foi o aprendizado, que abriu a minha mente, e a igreja. A igreja no sentido, o aprendizado no sentido de eu ter minha vida natural, de eu aprender, saber, olhar um mapa, olhar uma placa, ter noção do que de viver corretamente, viver como um cidadão. Porque a gente quando não tem essa noção, a gente acha que a gente pode pegar um carro, pegar uma coisa e andar sem carta, andar como eu fazia e fazer o que você acha que tá certo. Sim. E não é o que a gente acha. A teologia do achismo não funciona na vida real. E a igreja foi o que me ajudou na minha vida espiritual com Deus e para minha mudança de dentro para fora. Então assim, quando eu comecei para a igreja, eu comecei para a igreja, eu não tinha ainda aquela noção de você
parar com algumas coisas. Então eu achava assim, eu tô com Deus, a hora que Deus quiser me mudar, ele vai me mudar. Então tem uma passagem que Paulo ele fala que ele se obriga, eu me obrigo ao meu corpo a servir ao Senhor. Então assim, quando eu li essa passagem, eu parei para pensar, eu falei, nossa, mas como assim obriga? Porque eu não achava que eu tinha que me segurar. Então quando você lê a Bíblia e fala assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, quando você pega essa palavra resistir, você vai pro dicionário. Se você não quiser ir pela igreja, porque tem muita gente que fala assim, mas a igreja não, então não vai pela igreja, então pega só o dicionário vai fazer você entender que você resistir significa parar, segurar, dominar, não deixar-se dominar, entendeu? Então assim, você vai simplesmente segurar, você tem vontade, mas você não vai fazer. Então assim, não é aquela coisa, Deus vai vir, vai te libertar e aí eu não vou sentir vontade, eu não vou fazer mais. Muitas das vezes eu vou sentir vontade de muita coisa, mas eu tenho que me obrigar a ficar naquela posição que está sendo bom para mim, porque uma hora eu vou acostumar com aquilo, uma hora eu vou ficar bem com aquilo. E o que muita gente não entende de libertação. Então a pessoa pensa que libertação é chegar, Deus vai vir, vai mandar um anjo, vai dar uma espadada na sua cabeça, enfiar a Bíblia lá dentro, pronto. Já vai. Não que eu não acredite que exista esse trabalhar de Deus, que Deus pode mudar a mente de um dia para o outro. Tem, mas não é com todo mundo. Tem a nossa parte também, né? Exatamente. Também. Depois de quanto tempo que você começou a frequentar uma igreja ali dentro? Para os trabalhos? Eu demorei um pouco, porque quando eu cheguei lá dentro, eu comecei a me envolver, né? Então, assim, lá eu comecei a me envolver com muitas coisas. Então, assim, você acaba meio que... Porque o mundo, ele nos deixa, assim... Como que eu posso falar assim? Ele nos ilude, né? Então, assim, ali eu comecei a fumar maconha, eu aprendi a roubar lá dentro, eu aprendi a fazer muita coisa. Então, em vez de eu melhorar, eu tava piorando. E ali, eu falei assim, mas como que você vai roubar dentro do presídio? Vai roubar o quê? Quem? Vai roubar as presas? Não era não. A gente pegava ali, tipo, por exemplo, chegava as toalhas pra nós, né? Então a gente ia lá, roubava uma toalha, fazia bermuda pra gente, era esse tipo de roubo. Colocava alguma coisa assim pra dentro, a gente vinha lá, alguma coisa que não era lícito lá dentro, a gente conseguia colocar pra dentro e a gente vendia pra outra. Por mais que era uma coisa simples, você já entendia que isso era um desvio de caráter. Exatamente. Era uma prática que não condizia com o evangelho que estava sendo ministrado na vida da Patrícia. Então eu comecei a ir pra igreja lá dentro, servia a Deus, eu ia pra igreja. Você ia? Eu ia pra igreja, mas eu não mudava os meus hábitos. Porque é o que muita gente não entende, de libertação também. Porque às vezes quando você chega dentro de uma igreja, você aceitou Jesus, você está na presença de Deus, Deus já te libertou. Nova, tudo se faz novo, você é uma nova criatura. Só que a gente tem os hábitos. Então quando a gente se vê caindo numa situação de que a gente tinha no passado, a gente fala assim, então eu não fui libertada. Não é que não foi libertada, tem algumas coisas que a gente tem que se obrigar. A gente tem que se resistir. É a nossa luta constante, né? Isso aí, que é onde a carne milita com o espírito, né? E aí, quando você aprende esse detalhe de lutar contra você mesmo, você para de querer lutar com os outros, olhar os outros, você começa a olhar pra você, sua conduta, seu modo de ser, seu modo de falar. Porque essa pessoa que vocês estão vendo aqui não existia. Eu não era educada, eu não sabia conversar, eu não... Deixa eu te perguntar, quando tinha os cultos lá, teve dia que você não queria saber da igreja lá dentro? Teve, muitas vezes. A Patrícia... Porque assim, a igreja eu acho que é nos finais de semana, né? Exatamente. Durante a semana, muita coisa podia acontecer lá dentro. Porque a gente aqui fora, com a oportunidade, tem semana que a gente não tá bem... Eu imagino que chegava no sábado e você falou, não quero nem saber de igreja hoje, porque eu tô da pá virada. É verdade também. Principalmente final de ano. Final de ano é muito difícil dentro do presídio. Final de ano, porque chega aquela coisa que parece que desce uma nuvem, sabe? Que não é de glória. É uma nuvem de tristeza, que fica todo mundo se abate, aquela coisa, mais um ano, eu tô aqui nesse lugar. E lá é um local que não traz nada de bom. Todo mundo que tá ali... Então, assim, o pessoal que trabalha com o presidiário, eles não são preparados para lidar com os presidiários. Porque, tipo assim, eles vêm para nos reeducar, mas eles não acreditam na nossa mudança. Então, assim, aí você tá dentro de um lugar onde as pessoas que cuidam de você, que diz que tá te cuidando para você melhorar, não acreditam em você, sua família não acredita em você e nem você acredita em você. Então, fica muito difícil uma mudança. Então você fica com aquela coisa de achar que você vai sair de lá e não vai ter oportunidade, não vai ter jeito. E não é assim.
Não é desse jeito. Primeiro tem que haver uma mudança dentro de mim, uma mudança interior. Uma mudança de eu entender de que se eu mudar a minha conduta, eu mudar o meu modo de agir, as coisas também virão para mim. E aí foi o que aconteceu comigo com a igreja. Através da igreja eu aprendi essa mudança de eu me segurar, mesmo eu tendo vontade de fazer. Uma das coisas que eu prometi para Deus é que eu não ia mais brigar com ninguém. E foi muito difícil, porque tudo meu era brigar. Tudo meu, eu não sabia conversar. Então muitas vezes eu chorei muito. Às vezes eu me segurava, e até hoje eu sou dessa forma. Que às vezes as pessoas veem eu assim e falam assim, não, quando eu vejo que eu vou sair fora da linha, eu nem vou naquele lugar. Doida pra dar uma voadora santa, aí tem que segurar. Eu falava assim pro meu pastor, assim, que tinha lá, eu falava assim pra ele, que é o pastor Reginaldo, que ele vai ver esse vídeo também, que eu amo muito a alma dele, ele teve muita paciência comigo, que ele também era da parte da capelania. Ele falava assim pra mim, olha, crente não roda a baiana. Aí eu falava assim, não, mas roda o querubim. E ele falava, Patrícia, não pode rodar o querubim. E aí, pra botar isso na minha cabeça. Esse termo é novo, não conhecia. Também é novo, E aí a gente ia ali, né? Então, assim, e esse trabalhar de Deus foi que eu fui vendo, porque dentro da igreja eu era linda, maravilhosa, muito crente, mas quando acabava o culto, ia eu pros quebra. Entendeu? Brigava com todo mundo, tava nem aí, não queria nem saber. E é porque eu achava que Deus é que tinha que me mudar, que eu não precisava fazer esforço algum. E foi quando foi em 2024, que foi quando eu tive uma conversão verdadeira. Não, 2004. 2004. Que eu tive uma conversão verdadeira. Que aí um dia eu estava lá assim, e todo mundo sempre pregou pra mim eu mudar de eu não poder. A Patrícia não pode ir ali, Patrícia tem que evitar isso, mas eu achava que eu não precisava evitar, que Deus é que tinha que tirar isso de mim. E eu lembro uma vez num episódio que a minha amiga, que era minha pastora, minha amiga Beatriz, né, e ela era minha pastora lá dentro, e ela também era presa igual eu, e aí ia ter um pagode na cadeia, a Gaviões da Fiel ia entrar lá, e eu era pagodeira. Chegamos lá, aí as meninas falaram, você vai, irmã Patrícia? Eu falei assim, não sei. Vamos lá pra ver. A Carla levitando contra o espírito. Eu falei, vou lá ver, né? Então, tá bom, pra ver eu vou. Porque eu tô crente agora, eu sei que eu aguento. Quando eu vou lá só pregar, vou pregar pra Gaviões. Vou converter a galera lá. Vou só ver. Quando eu cheguei lá, tá aquele pagodão, eu já comecei já. O corpo já tava indo. Eu falei, né, não, só isso aqui tudo bem, não tô pecando. Tá legal, daqui a pouco, quando eu fui ver, aí o cara já me viu ali, já olhou pra mim, já fez assim com a mão. Aí eu já catei na mão dele. A hora que ele catou na minha mão, ele me puxou, já comecei a sambar. Aí já começou a sambar, e samba daqui, samba dali, ele já levou no samba rock, vai aquela coisa gostosa, legal. Fui. Quando eu olhei, eu tava em cima da mesa, sambando, e todo mundo, Irmã Patrícia! Gente! Quando eu vi aquele negócio de Irmã Patrícia, eu falei, peraí, que irmã, eles estão gritando. Tava na galera já. Essa irmã já tá perdida aqui, né? Aí eu tacava o ofício, irmã é da onde? Irmã não é, mas irmã de igreja. Aí quando eu olhei pro lado, minha pastora tava lá assim. E ela era assim igual você, branquinha, do zóio verde. E ela tava com aquele zóio dela verde olhando pra mim, com o zoião estalado, aberto assim, com a mão pro lado. Assim. Aí você falou... Parecia Jesus. Quando ele deu aquela olhada pra Pedro. Deu aquela encarada... Gente, eu sei o que é aquela olhada. Aquela encarada santa. Eu sei o que Pedro sentiu aquele dia. Porque eu senti a mesma coisa. Deu arrepio na espinha, né? Na hora eu olhei, aí eu parei de sambar, fui descendo de fininha da mesa. Constrangida. E naquela mesma hora eu entendi, eu não me seguro. Eu não posso vir nesses lugares. Eu não posso vir nesses lugares ainda, eu não estou preparada. Não posso converter ninguém. Aí eu saí, aí ela veio, olhou, aí ela não falou nada pra mim. A hora que eu fui saindo, ela só olhou, viu eu passando, olhou assim, deu aquela olhada, eu passei, ela foi atrás de mim. Quando nós chegamos lá no pavilhão, né, que eu morava no pavilhão 3, eu tava no presídio de Tatuapé nessa época. Aí eu tava no pavilhão 3, quando eu entrei no pavilhão 3, aí tava lá o culto rolando, né, e tava o louvor da harpa falando, né, que estava me preparando, que eu já estava preparada para a vinda de Jesus.
Aí eu olhei assim, eu não posso cantar, não tô preparada. Aí você, né? Eu entrei quietinha. Aí eu só fiz uma oração pra Deus assim, falando, Senhor, se o Senhor tivesse vindo hoje, eu... Mas você não sentiu? teria. Quando você voltou ali, você sentiu assim, bateu aquela coisa, não foi legal? E aí eu vi que eu não conseguia ter aquela comunhão que eu tinha, eu vi que faltava algo. E ali eu chorei muito, fiquei muito triste comigo. E dali, daquele momento, eu entendi que eu precisava me segurar. Se posicionar, Se né? posicionar. Que a galera tava chamando Patrícia, mas a galera tinha que chamar Irmã Patrícia. E Deus era Deus, isso. ele é danado. Ele é, Deus. Ele pega na veia. Ele pega na veia. E aí depois eu tive que ir de transferência, fui de transferência para outro presídio. Quando eu cheguei em outro presídio, eu cheguei lá e todo mundo começou a falar assim. Aí eu cheguei lá e falei, vou procurar as irmãs, né? Porque lá onde eu estava no presídio do Tatuapé, tinha um movimento. A gente fazia oração de manhã, de tarde e de noite. Então de manhã cedo era 7 horas da manhã, nós fazíamos oração, tinha as irmãs do grupo de oração. E aí de manhã, depois do almoço, tinha mais um pouco de oração, a gente fazia e tinha o culto do meio-dia. E à noite, que era a hora que todo mundo chegava do serviço, nós tínhamos outro culto, né? Que a gente fazia também, quando o pessoal chegava do serviço, ia lá pro culto, fazia uma oraçãozinha e ficava com a gente. Só que pra gente chegar nesse patamar aí, até a gente conhecer Jesus, naquela época, a gente tinha uma visão da igreja, assim, que nós não podíamos pegar na Bíblia. Porque nós éramos pecadores. Vocês Então, tinham essa visão. tinha a visão, a Vocês maioria, naquela época. 95, Sou indigno ninguém... de pegar nas escrituras. Até porque as próprias subsidiárias não aceitavam isso, Ah, né? é? Tipo assim, como você vai pregar pra mim se você tá no mesmo lugar que eu? Aí era meio que uma regra, assim, uma lei? Tipo, vocês Não, era uma coisa pessoal. De cada pessoal, a visão natural. Tipo natural. assim, como é que eu vou seguir você? Quem é você para pegar a Bíblia e pregar a palavra para mim? Entendi. Era essa Porque você ideia. tá na mesma condição que Sim. eu, tu é pior do que eu, entendeu? Aí tinha essa... E aí a gente começou com 4 meninas fazendo culto lá dentro. E foi quando Deus colocou a primeira igreja na minha mão, lá dentro do presídio. Só que aquela coisa que eu falei pra vocês, eu não tinha posição, né? Então eu colocava a Bia na frente. Então a Bia era pastora, porque a Bia era muito posicionada. Então todo mundo confiava muito nela. Então ela ficava. Então quando tinha algum problema, eu falava, não, é a Bia que tem que jejuar. A Bia era responsável. Porque eu não queria me posicionar, eu achava que eu não tinha que fazer nada. E eu não queria também parar de brigar com ninguém, porque eu gostava de brigar. A briguinha santa. Você tava Deus, dando deixa encrenca. deixa brigar. Então, mas mesmo assim, Deus me usou naquele lugar, colocando eu pra montar a igreja, e eu que ia atrás dos bancos, eu que ia atrás da diretora, eu que fazia as coisas, eu organizava. Era diaconisa lá, né? Eu organizava o louvor, Olha eu que organizava legal. as meninas pra estar a gente fazendo o coral, e a gente fez uma coisa muito linda. E era, como é que era? Você ia pegando a galera? Não, ou não, a eles gente ficava tinham- lá. No começo eram só 4 meninas. 4. Então só fazia a gente mesmo. Só que depois, conforme as pessoas foram vendo, a gente foi ficando, as pessoas foram percebendo que aquilo não acabou. Então passava 1 ano, 2, 3, 4, nós ali no mesmo lugar, as mesmas pessoas fazendo a mesma coisa, o povo começou a querer ficar também com a gente. Começou a chegar pessoas novas e começou a ir com a gente ali. Então ali começou a se formar-se um grupo. Mas começou pela insistência, pelo fato de nós estarmos ali todos os a dias. constância, 3 né? vezes ao dia, todos os dias nós estávamos ali. E ali, então, começou a formar. Então, até nós chegamos a ficar com um grupo de 35 meninas. E aí nós começamos a ter coragem de ler a Bíblia e falar. E aí nós começamos a falar de Deus, começou a ter um ministério dentro do presídio, porque até então, em 95, não tinha isso lá. Nós ficava a semana inteira lá, todo mundo, Deus dará, E esperava fazendo o que chegar. quiser. Quando os irmãos vinham, aí a gente lia a Bíblia, orava. Agora já tinha uma equipe lá dentro. Exatamente. De presas convertidas que ministravam Que durante ministravam. a semana. E aí a gente veio. Aí foi quando tava tudo muito bom, muito certo, aí Deus falou pra mim, pede a transferência. E eu já estava mais acostumado, já estava aprendendo a ouvir a voz de Deus. E lá eu tive algumas experiências espirituais com Deus, foi quando Deus começou a interagir comigo. E aí que eu vi que Deus falava. Deus fala, Deus interage. Que Eu sou Deus acessível, eu sou interage. acessível a esse Deus. Uma das coisas que eu achava interessante é que às vezes eu pensava em algo assim, eu lembro que aqui fora tava tendo aqueles negócios, sapatinho de cristal, que as mulheres usavam aqueles saltos de cristal, que era tudo transparente, e eu achava a coisa mais linda, eu via pela televisão. Eu falava, nossa, e eu sempre gostei muito de salto. E eu falava, nossa, eu queria tanto uma sandalinha assim, mas aqui não pode usar salto. Aí um dia a menina chegou na minha sala e falou assim, irmã Patrícia, eu tenho uma... minha mãe me trouxe um sapato pra mim, mas eu não vou usar, eu não gosto, eu queria dar pra você. E eu não tinha comentado com ninguém. Aí eu falei, tá bom, pode me dar, eu aceito.
Quando ela chegou lá, era um tamanquinho de cristal. Olha como é que Deus cuida, hein? Eita Deus, detalhe. E eu ali, ó. fiquei maravilhada com aquilo. Aí teve uma outra vez que eu tava com uma vontade de comer frango com quiabo que a minha mãe fazia. Minha mãe era mineira. E minha Avó era mineira, maravilhoso. Polentinha. Isso. E eu tava com vontade. Só que só me deu aquela vontade e passou pela minha cabeça. Eu não comentei com ninguém. E todo mundo gostava muito da comida da minha mãe lá dentro. Minha mãe era muito benquista por causa da Então, quando comida a comida dela chegava, era... Eu te arrumei muita amizade por causa da comida dela. E aí eu peguei... Só pensei assim, quando chamaram eu pra visita, aí eu desci as escadas, quando eu chego lá embaixo, aí minha mãe falou, ai filha, eu trouxe uma comidinha pra você. Quando eu abri o tapoel que tinha lá dentro? Frango com quiabo. Eita, cuidado, ó Deus. Então, assim, um cuidado que eu vi, que eu falava assim, Deus. Deus fala com a gente. Ele nos conhece, ele nos entende. E ele já tinha falado comigo. Então aí eu comecei uma experiência, que aí foi quando eu fui batizada em línguas. Glória a Deus. Lá dentro, só que eu não sabia o que era. E Deus começou a falar comigo, mas eu ainda não tinha lido a Bíblia, eu ainda estava naquele processo só da escola, ler livros, escola, aquela coisa. E eu nunca tinha lido a Bíblia ainda. E aí eu fui batizada em línguas e eu fiquei apavorada, porque eu não sabia o que era aquilo. E eu fiquei em pânico. E ali eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu fui pra cela da minha amiga para falar com ela, mas a voz saía em línguas. E aí ela olhava para mim e eu querendo saber o que estava acontecendo. E Você aí queria perguntar o que está acontecendo comigo e não conseguia falar. Mas não falava, porque a voz saía em línguas. Aí ela chegou em mim, olhou para mim, agora ela viu o que estava acontecendo, porque ela já tinha um pouco mais de experiência. Aí ela olhou para mim e fez assim, para mim ter calma. E eu chorava desesperadamente. E aí a gente foi para dentro da cela, chegou dentro da cela, ela dobrou o joelho e a gente começou a orar. E aí eu orava assim, eu dobrava, e eu não falava mais, porque eu falava, eu não vou falar, porque se eu falar vai sair em línguas. E aí eu tô com medo disso, eu não sei o que é. E aí eu comecei a orar e falava com Deus, Deus me ajuda, o que é isso, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? E ele começava a falar comigo as palavras da Bíblia. Aleluia. E ali eu entendia que estava ali, eu ouvia uma voz, mas eu não sabia o que era aquela voz. E eu comecei a achar que eu estava doida. Então aquela voz começava a falar, me ora para a pessoa. E eu ia lá e orava. No outro dia a pessoa ia embora. Aí eu orava para outra pessoa, a pessoa falava, era batizada em línguas. Glória a Deus. E eu falava assim, gente, eu não tô bem. Tem alguma coisa errada. Tava sabendo lidar com isso, não né? Tava. E aí começou o pavilhão todo me seguir. Porque você virou a Patrícia que orava e as coisas aconteciam. Começou um furdunço, uma bagunça, porque teve uma outra menina que começou a falar que eu estava endemoniada. E aí teve algumas pessoas que queriam pegar a gente e jogar nós para fora do presídio, porque nós não tava certo. E aí eu fiz assim, o que eu vou fazer? Só que aí teve uma outra menina, que era lá do meio deles, que chegou lá e falou assim, ninguém põe a mão nas irmãs. E eu fui no culto delas. E ela tinha sido curada, que ela tinha... Eu não lembro qual era o problema que ela tinha agora, eu sei que ela teve uma experiência com Deus ali muito forte com a gente. Então ela falou, Deus está ali com elas. Glória a Deus. Glória a Deus Deus. está com elas, ninguém mexe com elas, é de Deus. Aleluia. E todo mundo deixou a gente quieta, então a gente fazia os cultos, e toda vez que a gente saía para fazer os cultos, era o pavilhão inteiro, todo mundo ia. E eu lembro de um dia que Deus falou assim para mim, Patrícia, desce, eu vou fazer um culto e eu vou levar meu povo. Aí eu pensei comigo, vai levar nós da igreja mesmo, menina da igreja. Quando eu cheguei lá, foi o pavilhão inteiro desceu. Até a guarda estava no meio da gente, orando com a gente. Foi uma experiência assim muito linda que eu tive com Deus, e eu vi aquilo ali e eu ouvi a voz de Deus muito. Então quando eu comecei a ler a Bíblia, aí eu via que o que estava escrito lá era o que a voz falava para mim. Olha. E aí eu comecei a comer a Bíblia. Comecei a comer a Bíblia e ler muito. E eu falava, nossa, então... Aí eu associei a voz com Deus. E aí eu entendi que Deus fala, que Deus interage, que Deus vem com a gente. E aí foi quando Deus fez a promessa para mim de que Ele ia me tirar daquele lugar. Aleluia. E aí eu pensei comigo. Isso já tinha quantos anos que você estava lá? Já fazia uns 8 anos. 8 anos. E aí Deus fez a promessa que Ele ia me tirar. E aí eu pensei comigo, mas como? Até então não tinha. Na minha mente, ele ia diminuir a pena, e aí, conforme a pena tivesse baixa, alguém ia me ver, porque não tinha lógica, né? Quem ia olhar para uma pessoa com uma pena de 88 anos? Foi quando Deus veio, colocou uma pessoa para morar na cela comigo, aí eu já estava em outro presídio. Foi quando aí Deus começou um outro trabalhar, que aí eu já sabia como lidar com a igreja, com tudo, mas eu ainda não tinha posicionamento.
Aí quando eu fui batizada em língua, eu já comecei a melhorar um pouquinho mais. Eu já estava um posicionamento mais legal, eu já estava. Mas mesmo assim, se fosse uma coisa muito intensa, eu dava lugar. Então aí Deus fez o quê? Mandou para outro presídio. Quando eu cheguei em outro presídio, já procurar as irmãs. As irmãs aqui, né? Cadê? Não tinha irmã. As irmãs que tinha, ninguém orava. Ninguém tinha aquele movimento que tinha no outro presídio onde eu estava. Você tinha que iniciar, né? Deus queria usar você. Aí eu olhei para Deus e falei assim, Deus, e agora? Aqui ninguém ora, o que eu faço? Ele falou, ora você. Aí eu falei, não, se eu for orar eu vou ter que posicionar. Eu cheguei lá, eu olhei assim e falei, não sei o que vai ser da minha vida. Será que eu consigo ser crente, posicionada? E fui, né? Porque aí Deus me deu uma visão. Eu tinha que escolher a visão que Ele me deu foram 2 caminhos, né? Um caminho onde tinha um lugar cheio de flores, largo, flores, sol, e o outro que era um caminho bem estreitinho e era seco. Uma rua de barro, seco, e tinha 2 plaquinhas, uma pra lá, outra pra cá. Sem vida, né? Um com vida. E aí eu olhava aqueles 2 caminhos e eu no meio. E Deus falando, pra onde você vai? Cadê Deus? Aí eu pensei até nos lugares das flores, achei que ia ser muito bom. Mas eu falei, agora eu não consigo mais não ser crente. Eu já acostumei, e eu gosto desse negócio. Então, porque pra mim, crente, na época, antes, quando eu conheci os crentes, pra mim, crente era louco, né? E eu também pensava assim comigo, eu não gostava. Eu acho que a gente é um pouco, viu? Eu não gostava que ninguém viesse profetizar pra mim, porque eu achava que tava me iludindo. Porque eu não via uma possibilidade de fazer algo assim, sobrenatural. Olhar humano, assim, essas coisas de abrir o mar. É muito louco esse negócio de ver anjo descendo. Isso aí é coisa que tinha ficção. Na Bíblia, na vida real é diferente. Então eu não gostava que eu profetizava, que ninguém falasse nada pra mim, porque pra mim eu não iria sair de lá. Eu ia ter que passar muito tempo, eu ia ficar bem velhinha, eu ia sair muito velhinha de lá. E não ia ter mais ninguém da minha família. Você já estava com isso, né? E quiçá, que aí eu já tinha lido já Apocalipse, né? Quiçá o povo já tinha sido arrebatado, só eu aqui fora. E aí você caiu numa cela com uma pessoa. Isso, aí eu fui morar com as meninas lá e cheguei lá e falei, e assim, mano, não tem ninguém que ora. Aí eu falei assim, então vamos descer nós, vamos orar? Aí ela, se você quiser, a gente ora. E comecei eu com uma menina lá, começamos a orar. Comecei novamente com 4 meninas, aí juntou mais 2, começamos a orar e ficamos orando. Quando eu vi, eu já estava com outro grupo de 30 e poucas meninas novamente. Que legal. Nós estávamos orando lá e eu era líder. Aí eu já tinha posicionamento, que aí eu não podia ser grossa, eu não podia brigar, eu não podia falar o que eu achava. Porque você era a referência, né, para as outras pessoas. Exatamente. E ali Deus me deu uma outra igreja na minha mão, que aí a diretora era, na época ela tinha onde a gente se alimentava, né? E aí ela tirou, porque não estava utilizando lá, então eles quebraram a mesa e fizeram lá um local para entrar o pessoal da igreja. E ali quem cuidava era eu. A diretora colocou esse lugar na minha mão. Então, assim, todas as igrejas que chegava, era eu que... Você que organizava. Me organizava. Então, a gente ganhou som, ganhou tudo. Então, a gente colocava lá. Então, a gente tinha a menina da água, tinha a menina que ajudava ali. Não importava. Podia ser qualquer igreja que chegasse. Era nós que colocava a igreja lá dentro e colocava. Fazia tudo direitinho. Olha, é legal a gente destacar aqui, para você que está nos assistindo, esse processo de transformação, né, Patrícia? Uhum. Porque a gente acha que quando há conversão, é um passe de mágica. Levantei a mão para Jesus, agora eu sou uma nova criatura. De fato somos, biblicamente, né? Nós nascemos de novo. Mas existe um processo de santificação. Sim, exatamente. Deus estava forjando a Patrícia, a nova Patrícia. E isso não foi do dia para a noite. Né? Teve a Patrícia no seu trajeto aí que era briguenta, teve a Patrícia aí que aprendeu que não podia entrar no sambão da Gaviões porque ela não sabia se controlar. Aí Deus te transfere para outro lugar, Deus te coloca num grupo antes para mostrar como que é uma liderança. Deus te batiza com os dons do Espírito, com dons de línguas estranhas. Agora Ele te leva para outro lugar, onde nesse lugar a Patrícia agora precisa se controlar, porque ela é referência. Exatamente. Então ver esse processo na vida de cada... E ele é diferente na vida de cada cristão, né? Uns é mais rápido, outro é mais demorado, mas existe um processo e a gente tem que aprender a respeitar esse processo na vida de cada pessoa. E tinha que ser assim, viu? Tinha que ser desse jeito. Eu falo para as pessoas que eu não reclamo do tempo que eu fiquei.
Porque assim, você falou, eu achava que quando eu cheguei na igreja, eu lembro que o irmão falou assim, Deus liberta das prisões, foi o que me chamou a atenção. Aí eu li lá na Bíblia, que Deus liberta os presos das prisões. Eu falei, então eu vou ir pra igreja porque Deus vai me libertar. Então eu achava que ia ser rápido, mas não foi. Não foi. Nesse período eu fiquei 15 anos no fechado. E nesses 15 anos que eu fiquei presa, eu fiquei esperando Deus me tirar e Ele não me tirou. E desses 15 anos ele foi fazendo esse processo, desse trabalho que Ele fez comigo. E ali eu fui entendendo. Chegou uma hora que eu falei, não vou mais orar pela minha liberdade. Deus quiser que eu fique aqui, eu vou ficar aqui. Né? Se isso que é pra minha vida, e eu agora já gosto, eu já tenho as meninas, então me foquei em cuidar das meninas que estavam ali dentro comigo, e eu levava o evangelho, eu cuidava delas e cuidava de mim, e Deus começou a trabalhar através disso daí na minha vida pra mim, e cuidando de pessoas foi quando eu melhorei muito como pessoa. E foi quando Deus colocou uma moça na minha cela, que ela tinha uma condição financeira muito boa e ela tinha um bom advogado, e Deus já tinha falado comigo que Ele ia me tirar daquele lugar. Só que eu pensei comigo assim, Ele vai me levar para outro presídio. Já estava na sua mente, né? Na minha mente, para mim eu não ia embora. Transferência, né? Pra casa. Para mim eu não ia embora. Aí eu fui. Aí Deus falou assim, eu vou te dar o melhor advogado. Aí eu olhei e falei assim, né? Da onde, né? Fiz igual Sara, sorri. Aí eu falei, Deus é muito louco, Deus fala umas coisas pra gente. Meu Deus. Que não tem lógica o que Ele fala. Nós temos dificuldade de acreditar em milagres. Temos. Eu vejo muito isso. E eu não acreditava. Porque pra minha lógica, minha pena tinha que diminuir pra alguém me ver. Mas Deus, Ele não precisa disso. Não. E aí foi quando essa menina veio morar na minha cela. E aí ela comentou de mim pro advogado dela. Aí eu falei assim, aí eu já tava mais crente, né? Falei, bom, então se é de Deus, agora eu não vou pedir pra Ele. Ele vai pedir pra mim. Ele vai pedir pra mim ser meu advogado. Quando foi na outra semana, ela falou assim, eu falei de você pro meu advogado. Eu falei, falou? Ela falou assim, eu falei, ele falou, eu falei pra ele que você me ajuda bastante aqui, que você cuida de mim e tal, né? E ele gostou muito de saber que você é da igreja, que você tá me ajudando. E ele perguntou se você quer que ele seja seu advogado. Aí eu olhei e falei, olha Deus falando. Meu Deus. Falei, eu quero. Aí ele fiz uma cartinha, ele foi ser meu advogado, ele chegou em mim, conversou comigo. Ele falou assim, sua situação é um pouco difícil, mas meu trabalho é bom. Mas eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Aí ele falou assim, e eu já estava esperando tudo de ruim. Porque quando você está numa situação, você já está no fundo do poço, você não espera nada de bom. Aí eu já estava também acostumada às pessoas que vinham só dar palavras negativas, porque quando você está dentro do presídio, a maioria das pessoas, nunca ninguém vai falar nada bom para você. Sempre é que você não vai melhorar, que você não vai mudar, que ninguém vai te dar crédito aqui fora, que não adianta, que não tem Eles jeito. matam toda a sua esperança, Todas. E aí ele virou para mim e falou assim, o meu trabalho é bom, sua situação é um pouco difícil, o meu trabalho é bom, mas eu preciso falar uma coisa para você, você é crente aí dentro, né? Eu falei assim, ele falou assim, então, se Deus achar bom o que você faz aí dentro, Deus vai te tirar. Ele te falou isso. Ele falou isso pra mim. Aí eu olhei pra cara daquele homem e falei, isso aí é Deus falando. É Deus. Não é ele. Mas aí eu saí com aquela incógnita, né? Será Deus que eu tô falando, agradando a Se Deus? eu quiser, eu tiro. Será que eu tô agradando a Deus? Porque às vezes a gente pensa assim, eu tô na igreja, eu tô jejuando, eu tô orando, minha roupa é decente, a minha vida, a gente coloca aquelas metas, né? Pra se dizer um bom cristão. Em que Deus está com você. E aí eu olhei e falei, será que tá? Fiquei com aquela coisa na cabeça. E aí ele falou, foram 2 anos do processo que ele fez o pedido para mim. Nesses períodos de 2 anos eu continuei meu trabalho com Deus. E foi quando ele chegou em mim e falou, Patrícia, nós ganhamos. Chegou assim, e aí? E eu achava na minha cabeça que Deus ia foi? fazer o quê? Já ia ganhar minha pena e eu ia embora. Que eu ia ganhar a pena, porque eu não queria ir embora assim, tipo assim, semi-aberto, essas coisas. O processo. Aí ele virou pra mim e falou assim, nós ganhamos. Eu falei assim, ai, que bom, nós ganhamos. E uma colega minha tinha tido um sonho comigo, porque ele falou assim, ele mandou uma carta na semana, e ele falou que não era pra te contar pra ninguém. E eu não contei, então eu fiquei a semana inteira. Pensa, uma pessoa que gosta de falar, segurar. e fica quieta. E eu já tinha aprendido, né, o me reter. Aí eu tô lá assim, quieta, não podia falar pra ninguém, saí no culto no sábado. E a menina falou, sonhei com você. Eu falei, sonhei o quê? Ela falou assim, eu sonhei que você ia embora. E eu olhei pra cara da minha colega, né? Aí você só Deus já me caguetando. O que você tá falando, gente?
Não é pra falar, Deus. Aí ele falou, eu falei, e o que você sonhou? Patrícia devia ser uma figura lá dentro. Eu falei assim, o que você sonhou? Ela falou assim, eu sonhei que você saía e voltava, saía e voltava. Na 4ª vez que você saía, você não voltava mais. Aí eu pensei, eu não vou pro semiaberto. Imagina, quem vai mandar eu pro semiaberto? Não existe. Não tenho 88 anos. Não. Aí quando chegou na segunda-feira, desesperado pra chegar segunda-feira, chegou segunda-feira, veio um advogado. Tudo bem, Patrícia, você ainda tá aqui? Eu falei, por quê? Não era pra mim estar? O que aconteceu? Se você não sabe, eu tô aqui com mais de 14 anos. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, Patrícia, porque... O que falaram pra você que você ganhou? Eu falei, que eu ganhei minha pena. Ele falou, você não ganhou a pena? Eu falei, como não? Se eu não ganhei a pena, nesse período de tempo, a gente trabalha lá dentro, você trabalha 3 dias pra ganhar 1 da sua pena. Então você diminui 1 dia. Que muita gente não sabe disso. Então, nesse período que eu fiquei, desses 15 anos lá dentro, eu trabalhei. Nesse trabalho eu ganhei 2 anos de pena. Então minha pena já estava de 88, baixou para 86. Então eu já estava com boi aí, né? Já tava no lucro. Mas eu já estava no lucro. Para mim eu estava feliz com meus 86. Já tava. Né? De quem tinha 88 para baixar para 86. Deus tá agindo. E aí eu tava satisfeita. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu falei, vai dizer então que eu ganhei remissão de pena. Ele falou, não. Eu falei, não entendi. Então, o que eu ganhei? Ele falou, Patrícia, então, você vai pro semiaberto? Falei, quem é o louco? Quem sã consciência que me deu um semiaberto? Na mesma hora, aquela voz. Deus fala de novo. Eita, Deus. Chegou em mim e falou assim pra mim, Deus. Foi a voz mais linda que eu ouvi na minha vida. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Foi o momento da minha vida, assim, dessa interação de Deus comigo muito real. Glória a Deus. Que eu pude ver um Deus presente. Que aí ele falou, Deus. E na hora eu caí de joelho na frente do meu advogado e comecei a chorar muito. Eu falei, eu não acredito que eu tô indo pro semiaberto. E aí eu cheguei no semiaberto como quem sonhava. Flutuando. E eu olhava e todo mundo impactado comigo. Porque ninguém esperava eu sair também. Então, foi uma coisa para edificar eles nem também, você, né? nem ninguém acreditava. Nem ninguém. A diretora de disciplina me chamou e falou assim pra mim, como você vai embora? Eu falei, não sei. Eu tinha explicação. Eu não sei como explicar, eu não sei. Eu vou embora. E ela falava, meu Deus, e a igreja? Eu falei, não sei. A igreja é de Deus. Glória a Deus. Ele que se resolva. Só que aí quando eu saí, que eu cheguei lá no pavilhão, todo mundo triste. Deus, porque a Patrícia. Porque eu ia embora. E eu tava adiante. Eu falei, gente, o milagre. Milagre existe, milagre acontece. Glória a Deus. Milagre. Aleluia. Milagre. Aleluia, e eu tava, assim, deu contar pra vocês, eu me rever naquele negócio, parece que eu tô vivendo novamente. Aleluia, Deus. Eu falei, gente, não é que Deus faz? Glória a Deus. E quando eu cheguei no semiaberto, aí tava todas as meninas, tudo tensa, tudo lá na grade, todo mundo me esperando. E os policiais já tinham feito um bolão, porque a juíza não ia me deixar sair. Porque quando você chega no semiaberto, tem uma lista que vem, se a juíza que manda, se o seu nome estiver naquela lista, você sai. Se não tiver, só na próxima saidinha. E eu chegava lá com aquele sonhado, aquele sorriso, e eu não sabia que eu sorriso de nada. Porque nessa altura do campeonato eu já sabia que Deus interage, que Ele se mete na vida da gente, Ele muda história, Ele muda caráter, Ele faz o que Ele quiser. Glória a Deus. Ele muda leis. Ele muda leis. E ele botou. E se vocês verem o acordo do juiz, assim, o juiz falando comigo que ele não tinha como provar para ninguém que eu poderia mudar. Mas que ele estava me dando uma chance porque ele via a minha mudança lá dentro. Aí entra a parte de Deus. Porque ele começou a classificar cada meu estudo, os cursos. Glória a Deus. Ele começou a classificar que se eu, dentro de um lugar como aquele, eu estava aproveitando, ó, o detalhe de Deus, a oportunidade
Aleluia. Se dentro do presídio eu estava aproveitando as pequenas oportunidades que eu tinha, então ele acreditava que eu ia aproveitar muito mais na rua. Nossa, Patrícia, é Deus puro falando com você em todo momento, até a sentença do juiz. Por isso que às vezes Deus fala pra você fazer um detalhe de uma coisinha que pra você parece besta, é estudar. Pra mim era idiotice eu estudar. Olha, Deus. É interessante, Patrícia, que esse período que você ficou lá dentro, você evoluiu muito mais do que o período que você ficou aqui fora. E o juiz viu isso. Ele falou, ela aproveitou a oportunidade, era uma nova Patrícia. Sim. É o renascimento. E você vê que é interessante que a primeira palavra que Deus me deu foi oportunidade. E no acórdão tá lá. Então Deus usou. Pra quem não sabe o que é o acórdão é o delato do juiz. O juiz, ele manda pra é um parecer, o parecer dele, o porquê do porquê que ele está te concedendo. E esse foi o porquê. Então lá tava todos os cursos que eu fiz, as oportunidades que eu aproveitei dentro daquele lugar. Aquela escola lá do começo que você falou, eu vou estudar, Deus já tava escrevendo a sua história. E aí vai eu pro semiaberto, com uma pena de 86 anos, e eu comecei a ter saidinhas. Na minha quarta saidinha, como a minha colega sonhou, eu ganhei. Aí Deus tirou 50 anos da minha pena. Aleluia, Deus. 50 anos. Que bênção de Deus. E aí eu fui. E aí o meu sonho era ouvir chamar meu nome. Porque eu pensava assim, vai ser duas coisas na minha vida que eu quero ver. É quando chamar meu nome pra mim ir embora de liberdade e o dia que Jesus me chamar. Porque aí eu já aprendi ali que eu era salva. Que eu podia ir pro céu. Porque até então eu achava que eu não poderia ir pro céu. Porque quando você comete um crime, você começa a se achar a pior pessoa do mundo. Então você começa a achar que você não tem o direito. Não tem mais salvação. Não tem salvação pra você. Não tem recomeço. Mas a Bíblia ensina que lá em Apocalipse está escrito que fora ficarão. Ele começa a fazer uma classificação. E quando eu li aquela classificação, eu me vi dentro dela. Então pra mim não tinha mais jeito. Só que aí é para aqueles que continuam na prática daquelas classificações. Quando eu entendi isso, meu irmão... Aí você falou, eita Deus, eu tô na outra lista, então. Eu não vou fazer mais, eu não quero mais pra mim essa vida. Eu vou mudar de vida, eu vou mudar. Foi quando eu decidi, que foi em 2004 que eu desci as águas verdadeiramente. Desci as águas, eu me batizei em 2004 e dali pra frente em diante eu me posicionei, fiquei na presença de Deus. E aí Deus me deu 2 igrejas lá dentro e eu cuidei das meninas, trabalhei pra Jesus dentro do presídio. E no semiaberto também cheguei lá, a diretora colocou o pavilhão para mim tomar conta. Outro pavilhão. E eu cuidava das meninas, eram 100 e poucas meninas que ficavam lá comigo, eu ajudava as meninas ali, e a gente fazia o trabalho. E o dia que a diretora me chamou e falou assim, Patrícia Evangelista. Eita Deus. Esse é o meu nome. Eita Deus. Patrícia Evangelista. Foi o dia. Eu não sei falar pra vocês, assim, eu não consigo expressar o sentimento meu de quando aquele portão se abriu e eu vi aquela luz. Glória a Deus. E eu saí pra fora. E era inacreditável. Eu tava na rua. Você estava vivendo o milagre, né? Eu tava vivendo o milagre, eu tava na rua. Jesus cuidou de todo o seu processo. Eu comecei a viver com os meus 40 anos. Eu saí da cadeia, saí do presídio com 40 anos de idade para recomeçar a minha vida aqui fora. E aí algumas pessoas vinham e falavam assim, né? Não aguentei. Tá velha. Você tá velha, não vai fazer nada, não dá para fazer muita coisa. E hoje eu tô estudando, tô terminando o 3º ano, né? O grupo da capelania continua na minha vida, eles me apoiam aqui fora, que é o trabalho da igreja. Não posso deixar de citar o nosso querido pastor Onésimo. Meu pastor querido. Diaconisa Elis Regina. E hoje eu estou trabalhando, estou estudando, terminando o 3º agora, o 3º ano. Porque eu não consegui terminar lá dentro, né? Então eu terminei aqui fora. E eu vou fazer a faculdade agora. Que bênção, glória a Deus. Fazer faculdade, que eu tô naquela linha da psicologia, que eu gosto, ou assistente social, uma dessas duas, porque eu quero trabalhar com a igreja, ajudar as pessoas que viveram a mesma coisa que eu, que tinham a mesma mente que eu tinha muito aquela visão de que eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não dá. Então hoje eu tô aprendendo que eu posso, que eu consigo e que dá sim. Como esse Deus é lindo, né? Esse Deus, a gente se sabota, né? Você
toda a sua... Se auto-sabotou, É, né? a gente ali, todo projeto, desde pequeno a gente sabota. É. E Deus, ele faz totalmente o inverso, né? Ele valoriza, ele quer mostrar que a gente pode, É. que a gente é capaz. É. E ele fez isso na sua história. E uma das coisas mais Patrícia. lindas que Deus fez Linda. comigo quando eu saí, porque eu tinha meus 6 filhos, né? Que eu falei pra vocês. E eu pensava assim, como que vai ser o reencontro, né? Meus filhos me odeiam. Tudo adultos? Tudo adulto agora, ficaram- tudo já de maior. E os meus filhos vieram pra mim. Eita Deus. E eu tinha um filho meu que fazia 20 anos que eu não o via. Ele me procurou. Glória a Deus. Eu estava preocupada, muito preocupada. E ele já estava me procurando quando eu estava no semiaberto. E a gente se reencontrou, se viu, hoje a gente vive junto. Lógico que é uma família que ainda está em estrutura, estamos trabalhando, convívio. Mas meus filhos ficam todos comigo. E hoje eu sou casada. Patrícia casou. Eita! Nós estávamos lá. E é a Glória a coisa Deus. mais linda, assim, porque eu pensava comigo assim, casar era um sonho meu que eu sempre tive da minha infância, porque lembra lá que eu falei dos Sim. homens, que eu sempre achava que eu ia ficar. Então eu pensava assim, se eu arrumar um marido já tá bom. Né? É lucro, né? Se eu Todo casar, mundo. então, mas eu tinha um sonho de entrar na igreja de Deus véu, cuida. de guirnalda, de vestido de noiva, mas eu pensava, já tô velha, A não gente vai precisa colocar mais. foto aí pra vocês verem a Patrícia de noiva. Foi, e Deus, era como se Deus falasse assim pra mim, Patrícia, não, você vai viver agora os seus sonhos. Você pode. Eu lembro que ainda na época estava começando a sair aquele louvor, volte a sonhar. Ai, que Só que nesse período também Deus deixou eu ficar 7 anos aqui fora sem casar. se casar. Foi também. Ele sempre, né? Esse Uhum. processo. Que teve uma época que ninguém podia nem cantar esse louvor pra mim, que eu ficava revoltada. Eu falava, não, já tem 7 anos, não vou casar. Não vou ficar só. Vou virar eunuca de Jesus. Eu nunca Né? de Jesus. E aí eu peguei, olhei aquilo ali, e Deus falando assim, não. E quando eu conheci meu marido, ele falou assim, ele me pediu em casamento. Eu falei, não, casar no cartório já tá bom demais. Coloquei um vestidinho básico, branco, fui lá, casei no cartório. E eu ia completar 50 anos. Patrícia, já revelou a idade, né, Márcia? É Revelando a idade aí. Eu ia completar 50 anos de idade, foi quando eu casei. Então, assim, eu fiz dia 23 de outubro, eu fiz 50 anos. E no outro ano, em novembro, eu casei. Jesus. Hoje você tá com 51. 51 anos. anos. Fala se Deus não conservou a Patrícia pra É que viver minhas, os minhas sonhos. roupas não envelheciam. Formou. Deus é lindo. Deus Né? é lindo, Patrícia. E aí eu fiquei maravilhada com Deus, que foi como uma coisa que Deus falou, eu tipo assim, já não queria mais, eu já pensei, não, tá bom. E eu lembro que a Solange, vocês da igreja aqui, todo mundo da igreja aqui, da nossa igreja da IAP de Guaianazes, foram muito maravilhosos comigo. E eu falava assim pra Solange, não precisa fazer nada não, só faz assim. Só quero entrar de noiva na igreja. Só eu e meu marido e os padrinhos, tá bom. Aí Deus falava, não, você vai ser assim. Deus dá. E eu, não, tá bom. E o vestido de noiva, não precisa de nada. Só abençoa meu casamento. Deus estando comigo já tá bom. Eu tava naquela palavra, né? Ela já Que viu. Abraão falou assim, se o senhor não estiver comigo, não me deixa aí. Tava assim. Então, se o senhor tá comigo, não precisa de mais nada. Não precisa de vestido de noiva. Não precisa nada. E Deus falava assim, vai pôr o vestido de noiva. Aí já vieram, um me deu o vestido de noiva, o outro me deu o buquê, o outro me deu assim. E eu pensando assim, eu vou chegar lá na igreja, vai ter só os padrinhos, né? Vai ter pouquinhas Deus. pessoas. Ainda tava naquela época da Covid. E eu falei, nossa, Deus mudou minha história no meio da Covid. E eu lembro que quando começou a Covid, eu falei, nossa, não acredito. Eu ainda tava sem marido, né? Eu pensei, nossa, mano, Deus tirou Vou nem do arrum- presídio pra me morrer na Covid aqui fora, sem casar. Vou nem arrumar um Meu marido. Deus, o senhor é brincadeira, mas tá bom, Deus. Ai, Eu vou aceitar porque o senhor sabe o que faz. Mas eu nem imaginava que Deus já estava preparando tudo. Você tava linda, viu? É. Ai, Deus. Tava linda no E aí casamento. foi meu casamento. Aí, novamente, eu entrei como quem sonhava. Glória a Deus. Vestido de noivo, com aquele Maridão. maridão lá Eita, bonito, me na esperando. igreja, Os Deus. meus filhos comigo. Netos já, né? Tudo Netos. se fez novo. Tudo Glória se a fez. Deus. E aí eu vivi um sonho que já estava morto. Esse sonho de casar, de vestido de noiva, estava morto. Ressuscita. Deus, ao terceiro dia, Deus ressuscitou. Deus ressuscita os sonhos. E eu casei. E hoje eu me encontro muito feliz dentro da minha igreja, com o meu pastor, com vocês, assim, me apoiando, que é muito importante esse trabalho. Quando você está com uma pessoa que está reclusa, que está ali precisando de apoio, o trabalho de missão é um trabalho que ele funciona. Eu quero dizer para você que trabalha com missão, que vá no ID de Jesus. Ele funciona. Ainda que a sua casa esteja bagunçada, ainda que a sua vida não esteja do jeito que você acha que tem que estar, mas vale a pena.
vale a pena. Porque Pelo esse Jesus, né? eu imagino a Solange me vendo hoje aqui Então. fora, ela cuidou de mim 9 anos lá dentro. Aleluia. E ela viu eu no comecinho, nascendo lá, aquela menina Florescendo, rebelde, que ia florescendo. debater, discutir com ela a Bíblia. Muitas vezes ela abria a Bíblia e falava, Patrícia, a palavra de Deus, não quero ouvir isso aqui não. Não é isso, eu tô te pedindo outra opinião. E ela com maior paciência. E hoje ela me vê assim comigo, eu trabalhando com ela, Patrícia. eu não tenho palavras. Sol vai ser uma das nossas convidadas aqui também. Vai estar Deus, aqui falando meu sobre esse Deus. trabalho de capelania que ela faz, que é incrível. Ela junto com o pastor Onésimo e equipe, né? Maravilhoso o trabalho, né? Patrícia, testemunho, né, Márcia? Que edificante, estamos aqui, cara, que... Bastidores também. O bastidores, o pessoal tá ali, já tá ali todo mundo. E hoje eu faço um trabalho com a capelania que a gente está trabalhando, que é um trabalho novo, né? Que é uma nova vida e que tem tudo a ver com a gente. Para quem não sabe, o ministério que a gente tinha lá dentro chamava Nova Vida. Ai, que lindo. E a gente, assim, hoje eu apoio as meninas que saem, os presidiários, né? Dá assistência aqui. Isso, a gente dá Que assistência. legal. Então eu dou assistência, eu ajudo na assistência judiciária, na assistência Que de bênção. comunicação, para eles saberem onde pode arrumar emprego, essas coisas, assim. Então Legal. todo Que mundo, bênção, eu vou Patrícia. ajudando, levando nisso Porque daí. é um grande desafio, né, Patrícia? Eu imagino, porque depois de quantos anos lá dentro? Foram mais de 20, né? Foram 17 anos e 9 meses. 17 anos, 9 meses. Você sair para recomeçar aqui Sociedade. com a família, a profissão, tudo é muito difícil, né? Eu acredito que existe também uma certa dificuldade das pessoas de identificar essa nova Patrícia. É. Existe. Muitas pessoas, inclusive da família, eu acredito, se você puder compartilhar um pouco, eles sempre vão ficar na mente aquela velha Patrícia. As pessoas conheciam, vão falar, é a velha Patrícia, não houve mudança, mesmo ouvindo o testemunho, né? Não conseguem ver este milagre. Você passou por isso? Passei com a minha família. Quando eu saí, assim, a minha família, assim, eles não me via como um milagre. Me via a Patrícia, normal, que a qualquer momento Pode. ela vai aparecer ela. A qualquer Você momento sente, ela você vai sente mudar. que fica ali um olhar, tipo, Isso. uma espionagem. Ele sempre espera a atitude da Patrícia velha, né? E aí eu fico olhando aquilo, então às vezes a gente... Teve uma época que eu fiquei tentando mostrar para as pessoas, mas aí Deus, ele começou a falar comigo que quem dá testemunho de nós é Deus. É Deus. Eu tenho que viver a minha vida natural. Eu lembro que uma vez eu estava lá, eu conversando com um pastor, eu pedi uma opinião para ele, eu falei assim, mas quando eu sair, como que vai ser a minha vida lá fora, né? Como que é a vida de cristão? Porque eu nunca tinha sido cristão aqui fora. Aí ele falou para mim, Patrícia, é natural. Você vai viver normal. Você vai ser uma pessoa diferente no sentido das suas atitudes. Você vai ter que ser honesta. Você vai ter que ser trabalhadora. Você Aquilo vai... que você fazia, você não faz mais. Exatamente. Ser cidadão, né? E também Você vai ter que ser uma cidadã. uma cidadã com Aí, Cristo agora. Eu né? pensei, o que é cidadã, né? Mas aí, na época lá, eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando o que é uma cidadã e eu fui trabalhando isso dentro de mim, porque muitas pessoas pensam assim que o presídio vai mudar. Não é o presídio que muda. Deus só pôde fazer esse trabalho em mim porque eu quis. Eu deixei Deus trabalhar. Porque quando você começa a olhar para você, começa a entender que certas atitudes não vai ser bom, então você começa a parar. Mas se você acha que aquelas atitudes ainda tá normal, que é legal, então não tem como Deus mudar. Deus não pode fazer isso. Ele só faz a partir de nós, né? Que bonito, muito foi lindo. seu muito testemunho. Mais difícil. edificante, estamos aqui totalmente. Que Deus, Patrícia, continue abençoando a sua vida poderosamente. Você é bênção aqui na nossa igreja, assim, os seus glórias edificam muito a minha vida, a vida do Marcos, todo mundo que tá aqui, da igreja Que toda. edifique mais pessoas agora Edifique sabendo da mais história, pessoas. né? A Patrícia é uma bênção, né? Você está aqui nos assistindo aqui, ela é uma bênção. Ela é uma mulher de Deus e a gente está aqui sentindo essa unção dela com esse testemunho, né, Márcio? E a gente quer que você deixe aí uma mensagem para quem está nos assistindo aqui agora. Olha para eles. Só relembrando que essa Patrícia agora também está preocupada com estudo Sim, teológico, né, Patrícia? A né? Patrícia já me procurou, né? A gente está conversando um pouquinho, fez o curso Que de legal, homilética agora, de que pregação. legal, que bênção. Porque ela entende o chamado dela, né? E pra gente finalizar, a gente gostaria que você deixasse um recado pro pessoal de casa, para quem está nos assistindo, uma mensagem aí de motivação, né? Que você viveu o recomeço, Senhor. Então a gente gostaria que você deixasse essa mensagem. Quero falar para vocês assim que Deus é real. Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia, Deus. Que Ele nunca vai abandonar ninguém.
Ele sempre pode mudar a sua história. Eu não sei qual é a sua situação. A minha era uma situação difícil que estava dentro de um presídio no meio de 600 presas. E no meio dessas 600, Deus me viu. Então Deus te vê, te conhece, sabe exatamente o que você precisa. E você precisa acreditar que Ele é real. Assim como Ele foi na minha vida, Ele é real na sua. E Ele vai te abençoar, Ele vai derramar sobre a sua vida um poder sobrenatural. E você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Mas se você ainda olha para dentro de você e fala, mas eu ainda não tenho isso, Patrícia, peça a Deus, que Ele vai te dar, porque eu também não tinha. E Ele me deu. E se Ele deu para mim, dentro de um presídio, para você também Ele vai dar. Então eu quero deixar para você assim que Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é cheio de glória, está desesperado para te alcançar. Não há distância. Busque a Deus, não desista, porque vai valer a pena. Glória a Deus. Uma salva de palmas para esse Jesus. Glória a Deus. E o glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos te agradecer, Patrícia, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, foi muito edificante. Espero que tenha edificado você que está nos assistindo. Amém. Andresa, obrigado por estar comigo aqui hoje. Obrigada, irmã. Agradecer a cada um que está aqui, agradecer ao pastor Luiz, que confiou nesse projeto, né? Quando a gente contou para ele, pastor, estamos com o projeto de fazer o podcast. Sim. Ele não falou nada, ele falou, pode fazer, do jeito que vocês quiserem. Então, obrigado, pastor Luiz, pelo apoio de sempre, né? Que o Evangelho de Cristo rompe as barreiras através dessas câmeras. Amém? Que Jesus abençoe a vida de todos e até o próximo podcast da IAP em Guaianazes, de dentro para fora. Grande abraço a todos. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. Amém.